Bem-vindos, senhoras e senhores dessa droga de canal, eu sou o Lucas e cada vez mais surpreso com os livros antigos. Vem comigo conhecer o passado para evitar os erros do futuro aqui em The Storyteller's Handbook to the Sabbath. Antes de começarmos esse vídeo, eu tenho algumas considerações a fazer do vídeo anterior que eu falei sobre Berlin by Night, especificamente sobre os setitas que lá aparecem, como eu havia dito. No final do livro tem uma aventura, uma proposta de história para você narrar para os seus jogadores, e nessa história ela envolve o antagonismo dos setitas, né? E durante esse antagonismo tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Principalmente o fato da maneira como eles são introduzidos dentro da cidade de Berlim. A gente tem uma puta situação enroscada ali dos principados, quem que vai ser príncipe, quem que não vai ser gente de fora, vai ser gente de dentro. E eu acho muito legal como dentro dessa bola de neve a gente ainda tem as intolerâncias sociais que vão ser a válvula, vai ser o estopim para que os setitas cheguem lá e possam prosperar. Então é só uma pitadinha de caos para que esse clã tão filha da puta possa operar do jeito que eles querem, né? E um setita, ele compõe o corpo de arcontes do Karl Schrecht, e isso também deixa as pessoas balançadas quanto à fidelidade dele dentro do grupo, e realmente ele tem ligação, ele pode na verdade entrar com uma resolução ali dentro da aventura proposta. Então olha só como tem esse aspecto da fidelidade duvidosa, que você, não se sabe exatamente qual é a missão, qual é o intuito, qual é o próximo passo que um setita pode dar, porque é completamente caótico, né? Eu acho isso muito legal. E por último, eu gostaria de deixar uma pergunta. Você gostaria de participar de alguma droga especial ou do Clube do Livro aqui dessa droga de canal? Então, só fica ligado aí porque eu tenho algumas novidades, algumas mudanças estão acontecendo. Mas fica ligado que logo eu chego com essas novidades. Sem mais delongas, vamos a The Storyteller's Handbook to the Sabbath. Eu quero começar dizendo que, de longe, eu estou longe de ser um grande fã do Sabbath. Na verdade, eu não sou fã do Sabbath. Não porque ele é violento, blá 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 e essas coisas, mas porque eu acho que o antagonismo da Camarilla já me apetece muito bem. E o Sabbath tem lá os seus defeitos que eles foram concretizados, principalmente na leitura desse livro. Mas enfim, vamos por partes. Então, esse livro aqui, ele vai ser composto, né? A sua divisão de conteúdo vai ser baseado em narrativa, algumas estruturas de política interna, então ele vai falar sobre vai falar rapidamente sobre os cargos, vai falar sobre algumas das facções dentro da seita, vou falar uma por uma para vocês. Aí ele vai abordar sobre os agentes do Sabbath, que são os carniçais, enfim, outros agentes que eles podem ser modificados ou não por vicissitude, também citaria aqui ao longo desse vídeo. Um capítulo intitulado As Forças das Trevas, assim como eu estou traduzindo. Tire suas próprias conclusões, é claro que eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E vai trazer modelos de bandos e modelos de aventuras muito interessantes. É um livro muito rico, como eu disse, eu não sou um grande fã do Sabbath, mas esse livro aqui, olha, o cara caprichou, hein? Mas agora voltando um pouco do meu motivo não gostar do Sabbath exatamente, ele tá numa coisa que se perpetua até a terceira edição, que é esse antagonismo da Camarilla, né? Eu acho um tanto quanto difícil dos livros abordarem temas em que apenas o Sabbath é o protagonista, sem envolver a Camarilla. Então é como não, né? A gente viu a história do Sabbath, a gente sabe que o Sabbath realmente é uma espécie de reação à Camarilla, né? Aquela da Convenção de Thorns, como agora é chamado, né? Não é mais Convenção dos Espinhos, erroneamente chamado. Mas enfim, existe esse entrelaçamento, né? Entre essas duas seitas, que o Sabbath vai ficar pendurado na Camarilla, e o Camarilla, ela não depende necessariamente sobre essa seita para ela poder para você usar ela em jogo, para você ter ela nas suas histórias, ao contrário do que sempre é sugerido nos livros onde o Sabbath é presente, que a Camarilla ela tem que ser o contraponto, né? Então isso me incomoda muito, e é como se realmente fosse um anti-paladino, não que a Camarilla fosse um paladino, mas que ele só existe para poder negar a outra, e isso me incomoda muito. E o livro anterior que eu falei sobre o Sabbath, ele vai corroborar com a minha ideia, ele vai concordar com a minha ideia,
trazendo muitas histórias, muitas propostas de aventura, trazendo a Camarilla como antagonista. Mas esse é apenas o começo, vamos falar um pouco sobre as políticas da seita. A apresentação do conteúdo aqui desse vídeo não vai ser exatamente linear ao que foi proposto no livro. Na verdade, vou comentar no final do vídeo sobre o que eu achei sobre essa organização, mas eu coloquei de uma forma mais compacta as informações mais próximas da forma que eu achei mais organizado. Então, o livro ele apresenta as facções que a seita, né, ele é montado, e algumas dessas facções a gente já viu, por exemplo, os legalistas e os panders, né? Aqui os panders são colocados como uma das facções. Mas enfim, as 5 facções são o status quo, os moderados, isso são traduções minhas, os legalistas, os panders e os ultraconservadores. Então vamos lá. O objetivo do status quo é manter a seita do jeito que ela está, manter os Las Sombras na liderança, manter a Camarilla longe, e assim tá todo mundo certo, todo mundo bem. Assim eles se mantêm estruturados para fazer grupos de guerra para invadir cidades da Camarilla, e sempre organizados para que eles saibam exatamente o que fazer e qual será o próximo passo. E falando sobre essas guerras contra as cidades da Camarilla, os moderados, assim eu estou traduzindo, eles vêm justamente com a proposta de ser estruturado pela sua maioria por antitribos, uma vez que os Tsimis e os La Sombra possuem maior voz dentro da seita. Os antitribo eles são usados meio que com os cargos mais baixos, geralmente, né? Então, os moderados eles querem o quê? Eles são um pouco mais questionadores quanto à natureza do Sabá, eles são contra as cruzadas desnecessárias, uma vez que eles são os caras que compõem a linha de frente, e eles são um pouco mais legalistas no sentido de que as regras do Sabá elas não devem ser aplicadas apenas aos mais velhos, né? E se nós temos o status quo, que seria uma espécie de conservadores dentro do Sabá, nós temos os ultraconservadores, que seriam os reacionários, né? Eles realmente não querem mudar, eles acham na verdade que o Sabá deve ser engessado porque não há muito resultado quanto às batalhas contra a Camarilla. Então olha só o antagonismo entrando contra a Camarilla de novo. Mas enfim, os ultraconservadores eles querem o quê? Eles querem justamente deixar a Sabá ditatorial para que eles possam finalmente, quando a Jihad chegar, quer dizer, eles vão saber tratar desse assunto de uma forma muito mais empenhada. Então olha só que curioso, em prol de uma coisa mais fortalecida, eles até mesmo reconhecem os Panders como um clã. Olha só que único isso, né? Não se encontra isso em qualquer lugar. E esses ultraconservadores, eles só querem uma coisa: militarização, no sentido de nós temos que nos focar no combate final porque ele se aproxima. E é claro que ele é composto em sua maioria pelos fundadores do Sabá e algumas das suas crias. E os legalistas, já citei eles no Guia do Sabá, como mencionado anteriormente, mas eles querem uma coisa parecida com o que os moderados querem, né? Eles também são compostos pela antitribo, em sua maioria pelos Bruhá e Ventrue antitribo, mas da mesma forma eles querem respeito e acreditam na desobediência acima de tudo, porque essa é a verdadeira alma do Sabá. E por fim, e talvez o menos importante para a seita, nós temos os Panders, que os Panders na verdade eles só querem ser reconhecidos, e o que atrapalha um pouco em sua identidade, porque eles vão acabar ajudando qualquer facção e qualquer outro clã, enfim, que os reconheça como tal. Um tanto quanto triste, né? Perceba que eu não disse sobre a Mão Negra e a Inquisição. Elas não são tratadas como facções, são tratadas como outras coisas, uma espécie de departamentos separados. A Mão Negra explica que ela tem 8 divisões, mas são, na verdade, funções que cada um dos vampiros que compõem essa parcela da seita do Sabá enfim, como eles operam. E a gente tem a Inquisição, que é um pouco mais complexa. A Inquisição foi fundada em 1804, depois disso a gente tem uma inatividade desse grupo por conta das revoluções, das revoltas sociais, né, as guerras civis do Sabá, e só em 1924 que alguém da Mão Negra é que propõe a sua reestrutura e ela volta com força total. Eu acho interessante que dentro da seita, dentro do Sabá, a Inquisição ela não é muito bem vista por conta da sua liberdade de poder destruir qualquer vampiro que eles achem que faz parte, que tenha uma influência maligna, né? Eu vou falar sobre isso mais pra frente.
Então os sabás eles ficam inconformados quanto a isso e eles meio que condenam. A Inquisição ela é composta por 10 pessoas, por 10 vampiros. 10 pessoas talvez não seja o termo apropriado para se referir a eles, mas enfim, ele é composto de 10 sabás e cada um tem seu cargo, sua função, enfim. E uma coisa que o livro pontua aqui é que por mais que o grupo seja pequeno e por mais que o sabá ele condene as atitudes da Inquisição, existe um número, isso é o livro falando, tá? Isso não é narrativa em primeira pessoa nem nada. É dito que existe um grande número de infernalistas, ele não usa o termo infernalista, tá? Mas existe um grande número de vampiros que lidam com as forças das trevas, um número muito maior do que as pessoas imaginam dentro da seita. Então talvez a Inquisição até seja composta de pessoas, por poucas pessoas, né? O que não é citado no livro dos jogadores, que talvez seja realmente uma falha daquele livro, é que ele cita o Tratado de Milão, ele cita o Tratado de Thorns, mas ele não fala como ele é. E aqui no Storyteller's Handbook ele vai trazer o Tratado de Milão, ele vai trazer o Tratado de Thorns em cada um dos seus termos e como ele é aplicado. Então talvez esteja no livro errado, talvez, só talvez. E depois ele apresenta por fim as linhagens, duas novas linhagens que compõem o sabá. Ele aponta que eles são raríssimos de serem encontrados dentro da seita e não necessariamente podem compor a seita, mas eles estão ali porque a sua origem se dá dentro dela. Mas vamos lá. Primeiro, os Ahrimanni, ou melhor, as Ahrimannis, eu estou falando de uma pessoa, uma gangrel antitribo, que ela veio das Américas, na verdade meio que fugida do conflito de dois gangrel. Eu já falei sobre isso no episódio 19, lá em Who's Who Among Vampires, Children of the Inquisition. E ela veio fugida desses conflitos, porque quando dois anciões brigam, meu irmão, sobra para os mais novos, né? Ela veio fugida, se juntou ali, ela fez amizade com os nativos americanos, então olha só como faz tempo. E ali ela aprendeu sobre as espiritualidades, e assim ela conseguiu transformar sua própria natureza cainita e se tornou a primeira Ahrimanni. Só que o problema é que ela não conseguia mais abraçar, então ela se tornou a única Ahrimanni. A única forma de você se tornar Ahrimanni é ser um gangrel e aceitar passar pelo mesmo processo de transformação que essa, como que ela chama mesmo? Essa Murícia passou para poder se tornar uma vampira diferente, né? A linhagem é totalmente composta de mulheres e as disciplinas são animalismo, presença e espíritos, que ali vão fazer umas ligações espirituais, desde enxergar até interações e modificações corporais. Bem interessante. Bem próximo a Lobisomem Apocalipse também, né? Essa segunda linhagem, os Keacid, dá a origem deles meados do século IV a.C., e também é dito que alguns, 3 La Sombras, para ser bem exato, eles estavam atrás dos segredos da tenebrosidade, por onde veio, né, a origem, de onde surgiu tal força, porque se você joga Vampiro à Máscara há algum tempo, sabe que tenebrosidade é roubado, né? E esses 3 estavam peregrinando, eles acabam sequestrando fadas e barganhando com alguém em troca de uma substância que seria o sangue de uma criatura, é o Zernebok, assim eu vou dizer, ou seja lá como se pronuncia isso, mas é conhecido como ser um deus do submundo, né? Não fala nada sobre demônios ou sobre malditos, nenhuma ligação com vampiro, com Lobisomem Apocalipse nesse momento. E quando eles fazem essa troca, um desses La Sombra toma essa substância que seria o sangue desse deus do submundo, e então ele se modifica, ele fica mais alto, os olhos ficam arredondados e totalmente negros, ele fica com a pele mais brilhosa. Não, ele não se torna o vampiro do crepúsculo, ele se torna ali essa criatura que se torna o Keacid mais pra frente. Depois dessa mutação, ele volta pra seita, mas o próprio clã La Sombra não aceita muito bem ele por conta das mutações, ele acaba indo embora meio que por estigma, né? Depois de muito tempo é que ele surge com crias e se auto-intitulando os Keacid, né? E ali ele já tinha uma identidade com a sua disciplina formada e desenvolvida. E nesse momento que ele aparece, ele ajuda o Sabá contra um Ventrue ali da Alemanha, se eu não me engano. E então ele se torna reconhecido pela seita e acaba incorporando ela, né? Alguns detalhes sobre essa linhagem é que os Keacid, eles costumam habitar os subterrâneos. E eu recomendo que você procure ou volte lá no vídeo que eu falo sobre o Book of the Worm,
E ele vai falar sobre uma criatura chamada os Vujunka. E esses Vujunka, eles são os monstros, uma espécie de monstro subterrâneo. Nos outros livros das outras edições sobre a Wyrm também vai ter outros monstros. E eles têm muitas similaridades com essas criaturas. Eu acho isso bem legal para você fazer o que é assim de rodar na mão de um Garou à toa, né? E as disciplinas do clã são necromancia, tenebrosidade e miterceria, ou miterceria, sei lá como se pronuncia isso. E é uma disciplina voltada para efeitos de ludibriar e de defesa, principalmente de refúgio. Muito interessante. Aqui há muitos elementos que ajudam o narrador na hora da construção de personagens Sabá, na hora do início de uma história ou crônica Sabá. Acho bem legal, acho que esse livro ele acertou em cheio, porque eu não consigo ver esse livro não sendo direcionado para outro público que não seja o de narradores. Ele tem muitas coisas que realmente ajudam na narração, quase zero, né? Porque eu acredito ainda que para você ser um bom jogador também, ser um bom narrador ajuda. Então, há quase que exclusivamente conteúdos para narradores e são muitas coisas relevantes que você pode usar na sua mesa, principalmente para o Sabá, né? O ritual de prestação que eu citei, que é uma ferramenta, na verdade, da Camarilla, e talvez aplicável aos anarquistas, ela também é usada dentro do Sabá, com a diferença que essas dádivas e dívidas, na verdade, elas não vão ser transferidas. Então, se você deve a alguém, você não pode dever a outro para que cobre a dívida por você. Enfim, as coisas elas têm que ser pagas por si mesmo e você se vira se tá no Sabá, não tá na casa da mãe Joana, porra. Caso você não esteja familiarizado com isso, então volte lá no vídeo sobre o livro dos jogadores, acredito do que da primeira edição, ou então você pode passar na Droga de Índice e na Droga de Página, porque eu tenho tudo lá em português para você, olha só que bonito. E continuando dizendo sobre os elementos, né, de narração que ele traz, ele vai explicar quais são os passos de uma cruzada, e a cruzada é justamente o momento em que eles invadem, eles se juntam, se agrupam, se organizam, fazem táticas para invadir uma cidade comandada pela Camarilla. Ele vai apresentar todas essas ferramentas, talvez eu coloque isso na Droga de Página, assim como uma ficha que ele coloca sobre aspectos da aventura que você pode detalhar. Então, por exemplo, o nome da crônica, quais são as pessoas que vão... Enfim, é bem legal, tá em inglês, talvez eu traduza e faça um negocinho bonitinho. Se você conhece esse livro e sabe que tem em português, me avisa porque eu não traduzo à toa também, tá bom? E além disso, como eu já disse na introdução, ele vai trazer algumas fichas de personagens já prontos, vai trazer alguns bandos já prontos para você usar na sua crônica. Isso ajuda muito, principalmente com personagens que são bucha de canhão ou que são passageiros e você não quer deixar isso transparecer na sua narrativa. Então ter essas fichas de apoio ajudam muito. E no final do livro ele vai ter 5 aventuras, 5 histórias prontas para você usar no Sabá. E tem algumas coisas que eu gostaria de citar porque eu acho que são importantes aqui para esse vídeo. Dentre as 5 aventuras, a gente tem a proposta de aventura solo, que seria não a aventura solo que você tem nos livros, mas aquela que você lê e ele vai linearmente te guiando pelo livro. Enfim, a aventura solo é que ele propõe um tipo de aventura com apenas o narrador e um jogador. Isso pode ser feito enquanto os jogadores fazem outra coisa, com grupos divididos, enfim. Mas isso também pode ser perigoso caso você não dose a mão ali e o protagonismo de um jogador só não é legal. A primeira aventura que ele propõe é justamente um batismo de fogo, a proposta de que, olha, você é do Sabá, mas você não é um Sabá verdadeiro. Então, para o Sabá, não sei se vocês se lembram, se eu citei isso no outro vídeo, mas para você ser considerado um Sabá de verdade, você tem que ter passado por algum conflito e ter ganhado, né? Porque o Sabá é muito isso, sobrevivendo a cada noite. Então, uma vez que você sobrevive a um ataque ali, enfim, programado aqui, né? Bem interessante essa proposta, então você é reconhecido pela seita. E o terceiro elemento é que, taranã, sem mais sem menos, a gente tem Samalhite aqui na quinta aventura. No finalzinho do livro, esse filho da puta aparece num contexto meio descambelhado. A proposta da aventura até que é legal, envolve uma trilha da sabedoria. Se você quiser saber mais sobre isso, só lendo o livro, porque isso aqui eu não vou traduzir não. E Samalhite, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, eu preciso citar uma coisa sobre o antagonismo dessa história,
Bom, no final das contas eu vou precisar falar dessa aventura de qualquer jeito, né? Mas a gente tem uma personagem principal, esqueci o nome dele agora, mas ele é um Tsimis, ele segue a trilha da morte da alma, e ele tem um nível alto dessa trilha, e ele está curioso para saber mais sobre qual é o próximo passo após a morte. Então ele acaba tendo a ideia de fazer um portal para abrir o plano espiritual para a Terra. O que acontece é que uma das suas discípulas, uma das suas estudantes, não concorda com essa atitude. Os outros estudantes do caminho da trilha da morte da alma nem sabem que ele está fazendo isso. Se souberem, o bicho pega. E as personagens são acionadas para poder impedir ele, né, de alguma forma. Qual que é a relação do Samuel Hite, enfim, com tudo isso? Acontece que o Samuel Hite, lá no final de Valkenburg Foundation, ele usa o colar dele para se teleportar. Na verdade, essa é a condição do artefato dele. Ele tem um colar mágico que ele pode se teleportar para o mundo espiritual a qualquer momento, mas ele sempre se teleporta para um ponto em que a Wyrm é forte, porque ele roubou esse artefato, esse fetiche, na verdade, de um dançarino da Espiral Negra. Ele se teleporta para o covil desse Encarna, e uma coisa muito interessante, que é justamente o que eu queria dizer, é que esse Encarna, ele é um espírito esquecido. Ele na verdade é descrito como um Encarna órfão, ou seja, ele não tem mais seguidores. E como nós vimos lá no proposto no livro da Umbra, assim que o Encarna ele deixa, né, dá a entender que quando ele deixa de ser respeitado, adorado, então ele perde sua força. Então olha só que legal como essa aventura traz essa proposta, talvez no livro errado, porque encarna no meio de Sabá. Enfim, tem Samuel Hite, então tá perdoado, né? Mas olha só como vem essa proposta de que quando o Encarna ele perde o seu patrocínio, ele não tem mais quem patrocinar, ninguém quer mais ser patrocinado por aquele espírito, seja pelas substituições espirituais, enfim. E aí ele fica meio que desesperado por atenção, e aqui na aventura ele pega esse Tsimis que quer abrir esse portal. Na verdade ele usa esse Tsimis para poder abrir o portal e ele poder vazar para o mundo físico, e assim ele angariar seguidores, e esses seguidores seriam os seguidores da trilha da morte da alma. Muito interessante essa proposta. O que eu falo da participação do Samuel Hite é que ele só aparece para perder o colar para esse bicho e poder ser meio que a bateria desse portal, para que esse portal seja aberto de alguma forma. E enfim, essa aventura é meio que assistida, porque uma vez que as personagens elas conseguem evitar que esse portal seja aberto, o Samuel Hite recupera o colar, ele vaza e o portal fecha. Então as personagens meio que não fazem nada a respeito disso, meio que não tem participação. Já falei sobre o Samuel Hite aqui, gente. Eu não gosto das participações dele, mas por um motivo específico. E finalmente nós chegamos no bestiário, que na verdade é um dos pontos altos aqui desse livro, na minha opinião. Talvez porque eu já conheço a terceira edição, mas fica ao seu cargo de julgamento. E engraçado porque aqui os carniçais do Sabá eles são descritos como fracos, e não se tem muito o que fazer com eles, é porque eles não chegaram na terceira edição ainda, né? Eu sei que vocês me entendem. Depois eles vão mostrar alguns modelos de zumbis, de bandos, até de refúgios, né? Ele vai dar 2 exemplos de refúgio, um de uma galeria de esgoto dos Nosferatu e um templo Tremere, um templo Sabá, que seria o refúgio dos bandos que são fixos na cidade. Mas o que nós tiramos realmente dessa parte é justamente a introdução dos revenantes, ou as famílias carniçais, que são formadas justamente quando algum membro dessa família ele bebe, ou alguns membros, né, bebem o sangue de vampiro, e eles reproduzem ali entre si, e isso se fortalece dentro da linhagem daquela família, né? Então a gente já tem também os Giovanni que fazem isso, os Tsimis principalmente lá nas terras, principalmente ali perto da Europa, mas ainda Oriente, né? E ali as famílias de nobres, elas foram quase que não todas, mas todas que os Tsimis tiveram contato, era uma prática muito comum. Muitas famílias foram feitas para essa prática, mas apenas 4 residem ainda no Sabá, e eu vou falar de cada uma delas. Mas é importante ressaltar também que além dos Giovanni e dos Tsimis, os Tremere, eles se apoderaram de uma dessas famílias do Tsimis, que já eram uma família carniçal, não falo o nome dela, mas essa família agora serve aos Tremere. Talvez no Clanbook Tremere, tá chegando nesse momento, a gente veja sobre o que se trata essa família. E a outra é que os Assamita também fazem essa prática para que eles possam treinar os seus assassinos de uma forma mais eficaz, uma vez que os Revenantes
por eles terem o sangue vampírico, eles aprendem disciplinas mais fácil, eles podem, de acordo com a sua idade, possuir mais pontos de sangue em sua reserva. Enfim, eles são muito mais práticos do que um carniçal convencional. Eles não são carniçais, tá? Eles só mantêm ali em sua linhagem a potência do sangue vampírico e eles são mais fortes. Para você transformar um revenante em carniçal, aí ele se torna mais forte ainda, né? Ele tem o potencial de ser mais forte, ele não é um carniçal, isso é importante. Apesar do nome. Os Bratović são a primeira família de revenantes, né? Vou falar brevemente sobre todas essas famílias. E os Bratović, eles ajudaram muito os Tsimis, não só os Tsimis, mas como os vampiros atrelados ao Sabá, desde a época da Inquisição, lutando contra lupinos, lutando contra anarquistas, contra Camarilla, enfim. Os Bratović, eles são realmente eles começaram sendo infestados com nobres, né? Eram de uma linhagem nobre, mas eles sempre foram os guerreiros para os Tsimis, tanto que as disciplinas dessa família elas são ligadas à potência. E essa família também é conhecida como ser muito suja, muito ligada aos costumes da antigo clero, então eles não são muito ligados à tecnologia e eles são meio que reclusos da sociedade. Esqueci de falar também que, independente dessas famílias servirem ao Sabá, eles não tratam eles muito bem. Na verdade, as famílias revenantes, aqui é dito que elas não são mais uma prática como antigamente. Então eles estão em decadência. E a próxima família são os Grimaldes, um abraço pessoal da Zona Leste. E eles são um pessoal rico, eles são da alta sociedade, né? Eles lidam com a sociedade mortal para a seita. Então eles são tratados um pouco melhor que os Bratović. E eles são também usados como espiões. Então eles foram muito úteis na época da Inquisição, ainda são úteis como espiões da Camarilla. Muito interessante como essa família é usada. E uma outra função meio que ingrata dentro dessa família é que eles cobrem os rastros do Sabá. Então por onde eles fazem a destruição, eles têm que manipular a mídia, manipular as empresas que eles têm contatos para poder esconder os corpos, enfim, tirar a atenção da mídia do que aconteceu. Enfim, apesar de ser Sabá, existe uma tal de máscara que deve ser mantida para a segurança de todos, né? Depois nós temos a família Hubertus. Essa família Hubertus ela é realmente reclusa porque eles são compostos de estudiosos tanto do campo acadêmico quanto do campo ocultista e eles são extremamente obcecados pelas coisas que eles estudam. Então não tem muitas coisas a se dizer sobre eles a não ser isso. E por fim nós temos as famílias Antosa, que é a mais benquista dentro do Sabá, principalmente pelos Tsimis, e daqui a pouco eu falo sobre isso, porque a família Antosa é a mais rica, é a mais prestigiada, e assim como a família Bratović, eles ajudaram muitos Tsimis durante a Inquisição, a revolta anarquista, a formação do Sabá, eles sempre estiveram lá. E uma coisa muito importante para os Tsimis é que é dito que para o clã eles guardam o corpo do antediluviano Tsimis, então é por isso que eles são tão benquistos. Mas eu quero deixar aqui uma coisa ressaltada que é um tanto quanto suspeita. A família Zantosa, ela apesar de começar no leste europeu, nós não temos mais integrantes dos Zantosa na Europa. Eles todos se mudaram para a América. E como eles são guardiões do antediluviano Tsimis, tá entendendo onde eu quero chegar? Então não se sabe exatamente onde esse cara tá, né? Complicado. E por fim eu deixei esse elemento narrativo por último, na verdade, porque para levantar um pouco de suspense, já que no bestiário ele traz alguns tipos de demônio aos quais o Sabá pode interagir. Na verdade não o Sabá exatamente, mas aqueles que lidam com as forças malignas. E sim, eu estou falando sobre os seguidores das trilhas das revelações malignas, né? Mas eu devo ressaltar que o fato de ter demônios aqui dentro do livro não vai ter ligação quase que nenhuma com o demônio à queda, caso você esteja familiarizado. Nós estamos bem distantes desse livro, mas pode ser que existam alguns livros que façam algumas pontes com esse cenário. Como a gente teve lá, não no Sucubus Club, mas em Chicago by Night, com a Gúfora falando que ela é um demônio da quarta casa. Se você está familiarizado com o demônio à queda, você sabe do que eu estou falando. Mas enfim, os demônios aqui eles não têm ligações com o demônio à queda, né? A não ser o fato de serem demônios.
O livro tem um capítulo dedicado às influências malignas. Na verdade, o nome do capítulo é justamente Os Poderes das Trevas, né? E eu acho interessante porque ele vai falar sobre a Inquisição. As informações que eu dei sobre a Inquisição vieram justamente desse capítulo, então acho bem enriquecedor como a sintonia desse capítulo ela traz umas coisas tão importantes. Então vamos com calma, vamos a cada um desses elementos. Antes de qualquer coisa, sim, nós vamos falar sobre a trilha das revelações malignas. E se nós temos esse tipo de contato demoníaco, nós também somos apresentados à taumaturgia negra. E por que a taumaturgia negra não é apresentada no livro dos jogadores, aqui é explicado. Porque é um poder muito avançado e colocar isso na mão do jogador é uma coisa desbalanceada. Uma vez que ele faz o pacto e ele tem acesso a uma das trilhas da taumaturgia negra, então, cara, elas são muito poderosas, elas são muito diferentes das trilhas convencionais e isso poderia desbalancear, além de que, uma vez que você recebe um poder demoníaco, você tem uma dívida, você tem uma obrigação com o demônio, né? Você tá fazendo um trato da sua alma com ele, e você fazer isso constantemente pode fazer você simplesmente um NPC e não ter mais vontade própria, a não ser que você seja Abraão. É Abraão que fez o pacto com os 1001 demônios lá? Não lembro. Sou ótimo nessas mitologias, cara. Mas enfim, eles são completamente irregulares em relação aos poderes e às capacidades e livre-arbítrio que os outros jogadores têm. Então, outra coisa que ele vai entrar ainda falando sobre isso são os poderes, os investimentos demoníacos, que são os poderes que você adquire quando você faz um pacto demoníaco. E aí ele vem com uma lista de poderes que você pode adquirir de acordo com o quanto você oferece para o demônio em troca de poder. Aqui no livro também descreve as regiões infernais. Ele diz que há alguns pontos na Terra que elas são tão recheados de manifestação demoníaca, de tantas manifestações, tantas energias negativas em que o ar é sufocante, as coisas não vivem, coisas se rastejam, coisas fazem barulhos, coisas que são completamente perturbadoras na Terra e elas podem ser focos demoníacos. Não vai dizer, assim como nós vimos em Lobisomem Apocalipse, por exemplo, um buraco do inferno ou um blight, não lembro agora qual que é o termo, mas a gente não tem nenhum tipo de relação com esse cenário. E eu acho engraçado porque nós sempre temos as relações, por exemplo, quando uma coisa é relacionada a outro cenário, o livro vai e aponta, como em Lobisomem Apocalipse. Dessa vez não. Ou seja, pode ser que realmente essas coisas da Wyrm não tenha nada a ver com as crenças dos vampiros, outros cenários, do que seja realmente o demônios e inferno. Nós estamos lidando com coisas completamente diferentes e talvez mais poderosas, não sei, foi só um palpite mesmo. Depois ele faz um apontamento sobre a Golconda, sobre como a seita vê esse artifício em relação à existência vampírica. O livro fala que os sabás, de uma forma geral, acham que isso é uma mentira, que isso é uma propaganda da Camarilla para que os vampiros se comportem, o que não deixa de ser uma conspiração muito inteligente de se fazer. Mas eles têm essa crença, mas existem alguns seguidores de algumas trilhas específicas que podem recorrer, podem acreditar a esse artifício durante a sua não-vida. E esses seguidores são os da harmonia e o da morte da alma, por exemplo. Não, da morte da alma não, é do poder e da voz interior. O problema disso é que aqueles que seguem essas trilhas podem ser dados, não essa trilha, mas aqueles que seguem a Golconda podem ser dados como traidores, por eles não acreditarem mais nas convenções, não acreditarem mais nos princípios da seita, né? Por fim, um dos últimos materiais que vai ser trazido no livro, e esse aqui é para deixar a galera bolada. Nós temos um pouco sobre vicissitude. É aqui que vai falar que a vicissitude é realmente uma doença e que as pessoas que são vítimas da vicissitude e que bebem o sangue de um Tsimis, elas podem adquirir, elas podem ter a perícia de moldar a carne, ou seja, eles podem adquirir vicissitude sendo vítima dessa disciplina e provando do sangue de um Tsimis. Eu acho isso interessante porque os Tsimis, eles não são vítimas do que eu vou explicar aqui agora,
é apenas as outras pessoas que são vítimas dessa disciplina. Conforme você vai avançando nos níveis de vicissitude, você pode adquirir perturbações. Cada vez que você avança, é mais fácil adquirir perturbações, porque, como eu disse, essa disciplina é uma doença. Aqui explica que é uma doença, que ela é degenerativa, no sentido de que conforme você vai expandindo sua compreensão do que é a forma física, a sua cabeça ela se torna alienígena. Isso é muito doido. A sua cabeça se torna alienígena e você começa a não compreender mais as coisas como antes. E aí que vem as perturbações. Mas aqui fica a minha pergunta. Por que cargas d'água, vicissitude está dentro do material infernalista? Fique aí para a sua ponderação. O que eu tenho a dizer por fim desse livro, ele é meio desorganizado, tá? Embora ele seja um livro, eu achei ele muito bom mesmo. Para Aventura Sabá, eles são muito bons e enriquecedores. Me deixa pensando também sobre a proposta de antagonismo do Sabá ainda, e a proposta do V5 de trazer eles como NPCs. Isso tudo mexe muito com as minhas experiências em mesa. Eu acho que tarde demais, eu continuo pensando dessa forma, mas eu acho que a estética de terror que ele traz, ela ainda pode ser ela é palpável, né? Eu acho que a comunidade já aprendeu a lidar com isso, cada mesa vai saber tratar esse tema da sua forma, sem ser desgastante para cada mesa, e se for desgastante, para de ser moleque e conversa com a sua mesa sobre esse assunto, não há problema nenhum. E falando sobre estética, eu gostei muito da arte desse livro, assim como a arte anterior do livro da segunda edição, né? Aquele outro livro que a gente viu, o primeiro. As artes elas são muito boas, realmente elas são do caralho. Eu não estou dizendo que as outras artes dos outros livros de Vampira Máscara são ruins, mas eu acho que todas deveriam ser pelo menos nessa pegada, porque elas são muito diferentes. A discrepância entre os livros ela é muito grande. Você tem livros com artes muito boas e livros com artes péssimas, isso é uma bosta. E uma das considerações finais cara, esqueça o livro da terceira edição, que é esse livro aqui. Esquece esse livro. Esquece. Porque, cara, a cada momento que eu vou estudando os livros antigos, eu vejo como eles quiseram reaproveitar isso nas edições de 20 anos, na quinta edição, até na terceira edição. E tudo bem que nas edições extremamente mais recentes eu não posso falar tanto porque eu não li quase nada, mas eu vejo que eles querem resgatar uma coisa que já dava certo, sabe? E esse livro aqui não é saudosismo, porque eu nunca havia lido ele. E eu já acho ele um livro muito superior ao livro da terceira edição. Então, o livro da terceira edição, na verdade, ele é um apanhado do material desses dois livros aqui. Entende? E eu acho que compensa mais você ler esses dois livros do que você ler o da terceira edição. O que você vai ter na terceira edição vai ser só, sei lá, Salubre Antitribo. Entende? São pouquíssimas coisas que você tem a mais, porque nós estamos falando de dois livros aqui da segunda edição, enquanto nós estamos falando de apenas um livro da edição revisada. Então ele tirou o que ele achou que era melhor trazer para a edição revisada e deixou lá. Eu já não vejo mais, de acordo com a minha memória, faz um tempo já que eu não li esse livro, mas eu já li o Guia do Sabá da terceira edição pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Então eu me lembro mais ou menos de como ele funciona. E uma coisa que talvez não seja bom é que o livro ele empurra muitas vezes a proposta da vilania do Sabá, o Sabá como antagonista, o Sabá como realmente uma coisa maléfica. E ele chega a usar esse termo, o mal contra o bem. E eu acho legal você pensar dessa forma quando a gente tem um conflito interno quanto a essa dicotomia, a esse maniqueísmo, né? Porque nós temos ali, por exemplo, a questão do comportamento da natureza sádica e, por outro lado, nós temos o infernalismo. Eu já falei sobre como eu acho que o Sabá realmente encara o infernalismo. Eu acho que não é pelas práticas demoníacas, mas sim por estar refém, estar escravo de uma criatura, sendo que o Sabá ele preza muito pela liberdade. Mas eu acho legal como tem essa discrepância
do que é realmente vilania dentro da seita. Muito interessante e reflexivo. E nós vamos ficando por aqui. A droga de canal se propaga pela droga de Insta e pela droga de página, já já pela droga de Twitter e já já pela droga de Twitch. Pela droga de Twitch tá um pouco pra lá, mas já já pela droga de Twitter. E você pode se inscrever nessa droga, pode compartilhar nas suas redes sociais, nas suas mesas, onde você bem entender, faça o que você quiser dessa caceta. Deixa um comentário aí de forma respeitosa, se você tiver alguma coisa inteligente e modesta a acrescentar a esta droga. E é isso, esse Elísio, ele agradece muito o seu bom senso. Reflita se não é você o malvado do seu bando. O próximo livro que nós vemos é Anarch the Cookbook. Eu não tenho esse livro, mas vou deixar a fotinho dele bonitinha aqui do lado. E nós nos vemos na próxima edição, na quinta-feira, às 8 da noite. Como sempre eu posto, não toda quinta, mas nesta droga. Ok? Então, grande abraço. Então, se cuidem. Falou!